Glória a Deus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a qual eu venho aqui nesta manhã, dia 3 de janeiro de 2026, mais uma vez, com amor, com alegria e de uma forma, poderosa, assim eu creio. Eu venho compartilhar com todos aqueles que se interessar pela mensagem que eu vou compartilhar nesta manhã. O que eu venho compartilhar aqui não significa que eu sou dono da verdade e que eu sei de tudo. Me considero um evangelizador, aprendiz, que eu também estou sempre aberto ao aprendizado. Eu não posso me estribar no que eu aprovo, no que eu conheço. Eu posso ver o ponto de vista das pessoas também, fazer uma análise. E se for convincente, a palavra der respaldo, quem sou eu para não aceitar? Porque a Bíblia diz, instrui um sábio e ele se tornará mais sábio. Agora, se nós instruir o tolo, diz também a Bíblia, achará afronta para si. Então é isso. O sábio, ele ouve, ele pensa e ele analisa. O tolo, ele já quer criticar mesmo sem entender. O tolo escuta, o tolo afronta. Ideia dos outros e não quer ouvir ideia de ninguém. O sábio ouve, o sábio analisa. Porque a Bíblia diz para nós ser tardio, pronto para ouvir e tardio para falar. Então, eu quero compartilhar aqui uma passagem da Bíblia Sagrada. Mas quero, como eu vinha dizendo, se você vê que eu errar em alguma coisa, por favor, eu te peço ajuda, meu irmão. Compartilha comigo. Aí no meu vídeo tem um lugarzinho que você pode escrever uma mensagem e colocar aí o teu ponto de vista. Se eu errar em alguma coisa, me instrui, meu irmão. Só que eu não vou logo aceitando de uma vez. Eu faço análise, eu penso, eu analiso e eu pesquiso. Se o teu ponto de vista tiver respaldo na Bíblia, coloca lá. E eu vou ver, analisar, e se for convincente, eu vou aceitar com amor, alegria e te agradecer. Dar um joia para você, um agradecimento. Obrigado, meu irmão, por ter me ajudado. Porque eu venho aqui na intenção de ajudar. É na intenção que alguém cresça. Porque eu tenho um propósito de vida. É ajudar na transformação de pessoa de uma forma poderosa, com amor, alegre e com sabedoria. Tenho prazer em fazer esse trabalho, mas eu também aprendo. Então eu quero aqui hoje fazer uma meditação num texto bíblico, a qual parece que tem um pouco de complexidade se nós não prestarmos atenção e também não analisarmos não observarmos outras passagens bíblicas. E o texto que eu quero meditar nesta manhã é 14 do Evangelho escrito por João, capítulo 14. Vamos ler aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha o verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esse versículo 3 aqui dá a entender que Jesus foi preparar lugar. O verso 3. Mas o verso 2, ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, como compreender? Há essas moradas ou Jesus, depois que ele subiu para o céu, ele foi preparar lugar? Como é que é isso? Tem até um hino aí, no Inário 4 da instituição, vou falar o nome, CCB, Congregação Cristã no Brasil, Inário 4, tem um hino que fala lá. Um hino que fala que Jesus foi ao céu preparar um lugar de repouso e esplendor. Jesus foi ao céu preparar um lugar aos filhos de Deus. Então, foi isso mesmo? Ele foi ao céu preparar o lugar para os filhos de Deus? Só que já no Inário 5, os irmãos mudou. Já fizeram uma correção nesse hino. Já não fala mais Jesus foi ao céu preparar. Lá fala assim: Jesus, o Senhor, preparou um lugar. Então aí no Inário 5 houve uma correção. Jesus, o Senhor, preparou. No Inário 4 diz que ele foi preparar. E muitos pregadores pregam, quando está pregando 14 do Evangelho escrito por João, pregam que Jesus foi preparar o lugar. Irmão, Deus foi preparar o lugar. Mas o verso 2 diz, na observação: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, a maneira que eu compreendo aqui, vou falar com outras palavras. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria dito que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Só que tem uma observação bem aqui nessa palavra. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, ou seja, o que eu entendo, se não tivesse, eu teria dito para vocês que eu vou preparar lugar, que eu ia preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltareis. Mas se nós entendermos que Jesus foi preparar o lugar, quando foi mesmo que esse lugar, com outras palavras, ficou realmente preparado para nós? Quando foi que este lugar realmente porque o lugar que ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas quando essas moradas passou a ter acesso para nós? Quando foi que nós passemos a ter acesso a essas moradas? Vamos meditar quando foi. Neste momento que Cristo está falando, ele ainda não tinha consumado a salvação. Ele não tinha morrido, ele ainda tinha muito inimigo para vencer a morte, o inferno, o diabo. Ele ainda precisava vencer, ele ainda tinha que ir para a cruz. Então o lugar estava preparado, mas o acesso nós não tinha.
É a mesma coisa, fazendo uma comparação a respeito de um financiamento de uma casa. Nós dá entrada lá no financiamento, mas enquanto nós não concluir, nós não pega a chave da casa, nós não tem acesso. Outra coisa, nós faz uma viagem e quer fazer uma reserva no hotel. Nós não pode chegar lá e entrar em qualquer hotel se nós fazer a reserva para nós ter o acesso. Então a casa de meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Só que o acesso foi só depois da morte de Jesus. Aí abriu o acesso, ele abriu o caminho, ele abriu a porta de entrada. Por isso que na hora que Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, dando a entender, a partir de agora, abriu o acesso foi aberto. Aqueles que, pela comunhão e pela obediência e pela busca, está aberto o acesso. Você também pode entrar, com uma condição: se fores fiel à minha palavra, se guardar os meus mandamentos. Ele fala aqui nesse mesmo capítulo, porque tem gente que diz, não, irmão, ninguém faz nada pela salvação. Quem fez foi Jesus mesmo, mas a nossa participação, nós não fica de fora da participação. Você lembra lá dos 10 talentos? Dos talentos, a parábola dos talentos? E um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O Senhor não aceitou o cara não fazer nada. Aquele que recebeu 1 que não fez nada, ele não pôde entrar. Então tem gente que fala, ninguém faz nada pela salvação, só Deus que faz. Deus abriu o caminho e convida nós para entrar. Agora nós temos que se esforçar, nós temos que dar o primeiro passo. Ele disse, vinde a mim, vós todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso. Então tem algo para nós aprender e praticar. Não é só de qualquer maneira, não. Não é só no automático, não. Não é como um estalo de dedo, não. Tem gente que acha que, uma vez salvo, salvo para sempre, e quem vai salvar, ele não faz nada, quem faz tudo é Deus. Deus faz mesmo. O Senhor faz mesmo. Só que ele não deixou nós de fora, não. A parábola dos talentos prova isso. Deu 5 talentos para um e mandou ele trabalhar. Deu 2 talentos para o outro e o outro trabalhou. Quem recebeu só 1 enterrou. Não teve direito de entrar. Então não venha com essa dizer que nós não temos que fazer nada pela salvação, que Cristo já fez tudo. Ele já fez o que ele devia fazer. Abriu-nos a porta para nós entrar. Agora ele não pega nós à força e joga lá dentro, não. Ele nos convida, vinde a mim, vinde a mim. E sai convidando. E ele mandou anunciar o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então tem uma condição, é preciso crer e se disponibilizar. Dar o primeiro passo, andar para Jesus. Eu já estou sentindo aqui, é por isso meus vídeos ficam grandes, é porque eu começo um assunto e já descambo para outros horizontes. Aleluia! E outra prova está aqui em 14 de João também. Olha o verso 15 como é que diz. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É uma forma de nós provarmos que amamos a Deus, que nós amamos a Deus. Ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora o verso 21. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele, e faremos nele morada. Então nós temos algo a fazer. Nós somos convidados a amar o Senhor. Ah, mas alguém diz, irmão, nós amamos o Senhor porque Ele encheu nós do amor dEle. E o outro não ama por que é? Porque Deus não encheu ele? Então você não pode culpá-lo ele. Se ele não segue a Deus, é porque Deus... Tem gente que fala que para seguir a Deus é só aqueles que Deus ajuda. Deus ajuda mesmo, mas Deus é bom. Ele ajuda a todos. Tem algo a fazer diante do Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós tem algo para fazer. E ele diz também, aquele que não guarda o meu mandamento, este não me ama. Então isso é uma prova de amor. Então, falando, Jesus Cristo foi preparar ou já estava preparado? A preparação do acesso foi na morte na cruz. Quando ele consumou todas as coisas. Lá na cruz teve um momento que ele disse, Pai, a ti está consumado. A ti entrego o meu espírito. E ali, naquele momento, ele reclinando a cabeça, rendeu o seu espírito, ele morreu. Mas quando ele morreu, houve um grande acontecimento, que nunca houve, a não ser naquele dia. Houve um terremoto, as pedras se rachavam pelo meio, o sol escureceu, a lua não deu o seu brilho naquele dia. E houve um grande espetáculo. O véu do templo, diz na Bíblia, era um véu que separava. Lá atrás do véu só podia entrar os sacerdotes. E tinha outro véu que era só o sumo sacerdote. Lá não era qualquer pessoa que tinha acesso. Só eram os ministros, os sacerdotes. Mas quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou automaticamente, sem ninguém pôr a mão. Ninguém pôs a mão naquele pano lá, naquele véuzão lá. Ninguém triscou nele. Ele rasgou de alto a baixo o poder sobrenatural, algo sobrenatural aconteceu. Mas ali Deus estava dizendo, agora o acesso está aberto. Deus abriu o acesso, Deus abriu o caminho. Depois ele apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição, e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide fazei discípulo, anunciai o evangelho, ensinai a guardar tudo o que tenho vos dito. Eis que estou convosco até a consumação do século. Agora vamos ver outra passagem da Bíblia, que diz que no verso 2 do 14 de João, verso 2 diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E o verso e diz, se não fosse assim eu teria dito. Ou seja, entendi assim, se não tivesse eu teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei para vós. Só que a casa, no verso 2, ele diz que já tem as moradas. E abra a sua Bíblia também, uma confirmação que essas moradas está preparada antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, verso 34. Lá está escrito, que o rei dirá aos que tiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, receber a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Receber o reino que está preparado. Eu vou até ler
esse versículo para nós encerrarmos. Eu quero ler aqui Mateus 25, verso 34. Então o rei, verso 36 diz assim, 33, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Por quê? Agora tem mais uma condição aqui. Alguém diz que nós não faz nada pela salvação, já está tudo feito, e é só Deus que faz tudo e não deixou nada para fazer? Negativo. Pela luz da Escritura, Deus sempre incentiva o homem a esforçar por entrar pela porta estreita. Agora aqui o verso 35 aqui, diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequenos irmão, a mim fizeste. Então, alguém diz que não devemos fazer nada. Mas leia o restante também, diz ao contrário. Eu vou ler o restante. A mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos e não fizeste a mim, quando nós recusardes de fazer a um dos pequenos que ama o Senhor, a uma das pessoas, a uma criatura que precisam de nós, nós estamos rejeitando de fazer a vontade de Deus, porque Deus manda nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. É mandamento. Não adianta nós dizer que ama a Deus acima de todas as coisas, se nós não amar o próximo como a nós mesmos, porque é o mesmo Deus que mandou. É mandamento dele, tudo se resume nele. Quando nós amamos o próximo, nós estamos amando a Deus. Quando nós não amamos o próximo, nós não estamos amando a Deus também. Porque João disse, como nós podemos dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo a quem nós vê?
Então vou ficando por aqui. Fica essa reflexão. Jesus preparou o lugar, o acesso na sua morte para nós. O acesso, o lugar está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado. E no verso 2 ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Tem morada. Se não tivesse, o verso 3, se não tivesse, eu teria dito para vocês que ia preparar lugar. Mas lá já tem, só faltava o acesso, porque naquele momento ele não tinha morrido ainda, não tinha abrido acesso para nós. Então quem prega que Jesus foi preparar lugar, o lugar já estava preparado quando ele foi, viu? O reino está preparado desde a fundação do mundo. Vou ficando por aqui com essa reflexão. Se você gostar, deixe o seu joinha, compartilha com seus amigos. É uma maneira de você também contribuir para essa mensagem chegar mais longe. Que Deus abençoe a todos, que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o Evangelho que venha estar arraigado na nossa vida, para nós praticarmos o Evangelho, não só pregar, não só propagar, mas primeiramente praticar, viver o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado para sempre. Amém.